Olá, amigos, sejam bem-vindos ao canal Apologistas da Fé Católica. Vamos agora fazer alguns relatos dos padres da Igreja do primeiro ao quinto século sobre o primado de Pedro e alguns relatos de alguns protestantes. Vamos lá. Vejamos aqui em São Clemente de Roma, entre o ano 35 e 97. Vejamos o que ele cita. Por inveja e ciúmes, os maiores e mais justos pilares da Igreja foram perseguidos e mortos. Coloquemos diante de nossos olhos os ilustres apóstolos. Pedro, por iníqua inveja, não suportou um ou dois, mas numerosos trabalhos. E quando ele finalmente sofreu o martírio, partiu para o lugar de glória devido a ele. Clemente de Roma, a primeira epístola de Clemente, capítulo 5. Vamos lá em Santo Inácio de Antioquia, entre o ano 35 e 105. Eu não, como Pedro e Paulo, emiti mandamentos para você. Inácio de Antioquia, Epístola aos Romanos, capítulo 4. São Dionísio de Corinto, final do primeiro século, provavelmente ano 171. Você tem, assim, por tal atimostação unida os fundamentos de Pedro e Paulo, em Roma e Corinto. Dionísio de Corinto, Epístola ao Papa Soter, fragmento em História da Igreja de Eusébio de Cesareia. Livro 2, capítulo 25. Santo Irineu de Leão, entre o ano 130 e 202. Mateus também publicou um evangelho escrito entre os hebreus em seu próprio dialeto, enquanto Pedro e Paulo estavam pregando em Roma e lançando os alicerces da igreja. Santo Irineu contra as heresias, no livro 3, capítulo 1, versículo 1. Veja bem, lançando os alicerces da igreja, como eu disse no vídeo anterior, a comunidade cristã já existia, mas a igreja, como uma igreja apostólica e católica, ainda não existia. Então Pedro foi lá e confirmar esta igreja. Vejamos agora em Clemente de Alexandria, entre o ano 150 e 215. Como Pedro pregou a palavra publicamente em Roma e declarou o Evangelho pelo Espírito, muitos dos que estavam presentes pediram que Marcos, que o havia seguido por muito tempo e lembrando de suas declarações, pudesse escrevê-las. Isto está em Clemente de Alexandria, fragmento na História da Igreja de Eusébio de Cesareia. Livro 6, capítulo 14, versículo 6. Tertuliano, entre o ano 160 e 220. Nós lemos as vidas dos Césares em Roma. Nero foi o primeiro a manchar com sangue o sangue crescente. Então é Pedro cingido por outro, uma alusão a João 21:18, quando ele é sacrificado para a cruz. Tertulião contra Escorpião, capítulo 15, versículo 3. Que palavras que os romanos também dão, tão próximos aos apóstolos, a quem Pedro e Paulo transmitiram conjuntamente o evangelho selado com seu próprio sangue. Tertuliano contra Marcião, capítulo 4, versículo 5. Caio, no terceiro século, que não era uma referência cristã, ele nos diz:
É, portanto, registrado que Paulo foi decapitado em Roma e que Pedro também foi crucificado sob Nero. Este relato de Pedro e Paulo é substanciado pelo fato que seus nomes são preservados nos cemitérios daquele lugar até o presente. No caso, o presente de Caio. É confirmado também por Caio, membro da igreja que surgiu por Zeferino, bispo e papa de Roma. Ele, em uma disputa pública com Próglo, o líder da heresia frígia, fala da seguinte forma sobre os lugares onde os cadáveres sagrados dos apóstolos acima mencionados, agora é entre aspas ele falando, mas eu posso mostrar os troféus dos apóstolos, pois se você for ao Vaticano ou ao caminho de Hóstia, encontrará os troféus daqueles que lançaram as fundações desta igreja. Caio, fragmento em História da Igreja, de Eusébio de Cesareia, livro 2, capítulo 25. Orígenes, entre o ano 184 e 253. Pedro, diz ele, finalmente tendo vindo a Roma, foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele havia pedido para que ele pudesse sofrer dessa maneira. Orígenes, terceiro comentário sobre Gênesis, fragmento em Eusébio de Cesareia, livro 3, capítulo 1, versículo 1. São Pedro de Alexandria, final do segundo século, ano 311. Assim Pedro, o primeiro dos apóstolos, tendo sido muitas vezes detido e jogado na prisão e tratado com ignomínia, foi finalmente crucificado em Roma. Pedro de Alexandria, a Epístola Canônica, Canon 9. Lactâncio, entre o ano 240 e 320, que Pedro e Paulo pregaram em Roma. Lactâncio, Instituições Divinas, capítulo 4, versículo 21. Eusébio de Cesareia. Este é a maior referência cristã sobre a história da Igreja, entre o ano 263 e 330. Vejamos o que ele diz. Pedro, vindo para a cidade de Roma, pela poderosa cooperação daquele poder que estava esperando aí, Eusébio, na História Eclesiástica, no livro 2, capítulo 14, versículo 5. São Cirilo de Jerusalém, entre o ano 313 e 386. Este homem, Simão o Mago, depois de ter sido expulso pelos apóstolos, veio a Roma. Pedro e Paulo, nobre par, governantes, chefes da igreja, chegaram e corrigiram os erros, pois Pedro estava lá, a quem carrega as chaves do reino dos céus. Cirilo de Jerusalém, nos seus sermões catequéticos, capítulo 6, versículo 14 e 15. Santo Atanásio de Alexandria, entre o ano 296 e 373. E Pedro, que havia se escondido por temor dos judeus, e o apóstolo Paulo, que foi descido numa cesta e fugiu quando lhes foi dito: deves dar testemunho em Roma. Não adiaram a jornada. Sim, em vez disso, eles se regozijaram. Isto está em Atanásio, Santo Atanásio, defesa de sua fuga, no capítulo 18. São Jerônimo, ano 347 e 420. Acho que é meu dever consultar a cátedra de Pedro
e recorrer a uma igreja cuja fé tem sido louvada por Paulo. Minhas palavras são ditas ao sucessor do pescador, Pedro, no caso, ao discípulo da cruz, Jerônimo, ao Papa Dámaso. Epístola 15. São João Crisóstomo, entre o ano 349 e 407, onde os querubins cantam a glória, onde os serafins estão voando, lá nós veremos Paulo com Pedro e como chefe e líder do coro dos santos, e desfrutarmos do seu amor generoso, pois se aqui ele amou o homem, então quando ele teve a escolha de partir e estar com Cristo, ele escolheu estar ali, muito mais ele mostrará uma afeição mais calorosa lá. Eu amo Roma, mesmo por isso, embora na verdade alguém tenha outras razões para elogiá-lo, tanto pelas suas grandezas e sua antiguidade e sua beleza e sua popularidade, e por seu poder e sua riqueza, e por seus sucessos na guerra, mas deixei tudo isso passar e apreciei sua bênção por causa disso, que tanto durante a vida ele escreveu para eles e amou-os, assim e conversou com eles enquanto ele estava conosco, e trouxe sua vida para um termo lá. Portanto, a cidade é mais notável sobre esta terra do que sobre todas as outras juntas, e como um corpo grande e forte, tem como 2 olhos brilhantes os corpos desses santos. Aqui ele está falando de São Pedro e São Paulo. Continuando, não tão brilhante é o céu quando o sol envia seus raios, como é a cidade de Roma, enviando essas 2 luzes para todas as partes do mundo. De lá Paulo será arrebatado, e daí Pedro. Apenas pense bem, que visão Roma verá quando Paulo se levantar, de repente, daquele depósito, junto com Pedro, e for levantado para encontrar o Senhor. Que rosa Roma mandará a Cristo, que 2 coroas a cidade terá por isso. Com que correntes de ouro ela será cingida, que fontes possuirão, portanto, eu. Admiro a cidade, não pelo muito ouro, não pelas colunas, não por outra exibição ali, mas por estas colunas da igreja. São João Crisóstomo, Epístola aos Romanos, homilia 32. São Gregório de Nissa, ano 335 e 394, que era do interesse da igreja em Roma que fosse ser presidida por algum senador arrogante e pomposo, ou pelo pescador Pedro, que não tinha nenhuma vantagem deste mundo para atrair homens para ele. Gregório de Nissa, a igreja em Nicomédia, Epístola 13. Santo Agostinho, ano 354 e 423. Pois, se a sucessão linear dos bispos é para ser levada em conta, com quanto mais certeza e benefício para a igreja consideramos até chegarmos ao próprio Pedro, a quem, como tendo uma figura toda a igreja, o Senhor disse: sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O sucessor de Pedro foi Lino, e seus sucessores em continuidade ininterrupta foram estes:
Clemente, Anacleto, Evaristo, Alexandre. Aqui ele cita vários até chegar em Cirício, que era o sucessor atual. Aliás, era Anastácio. Cirício foi anterior a Anastácio. No tempo de Santo Agostinho, o bispo e papa era Anastácio. E esta era a ordem de sucessão. E não foi encontrado nenhum bispo donatista. Mas revertendo o curso natural das coisas, os donatistas enviaram a Roma da África um bispo ordenado que, colocando-se à frente de alguns africanos na grande metrópole, deu alguma notoriedade ao nome de Homens da Montanha, ou Cudizupitas, pelo qual eles eram conhecidos. Isto está em Santo Agostinho para Fortunato, Epístola 53. São João Cassiano, entre 360 e 435. Mas algumas pessoas em alguns países do Ocidente, e especialmente na cidade, ou seja, Roma, não sabendo o motivo dessa indulgência, pensam que uma dispensa do jejum certamente não deveria ser permitida no sábado, porque dizem que neste dia o apóstolo Pedro jejuou antes de seu encontro com Simão, o mago. São João Cassiano, Instituições 10. São Leão Magno, entre o ano 400 e 461. O mundo inteiro, querido, amado, de fato, toma parte em todos os aniversários santos de Pedro e de Paulo. E a lealdade, a única fé, exige que tudo que é registrado como efeito para a salvação de todos os homens seja celebrado com alegrias comuns, além da reverência que a festa de hoje ganhou de todo mundo. É para ser honrado com exultação especial e peculiar em nossa cidade, que pode haver uma predominância de alegria no dia de seu martírio, no lugar onde o chefe dos apóstolos encontraram o seu fim glorioso, pois estes são os homens através dos quais a luz do Evangelho de Cristo brilhou sobre ti, ó Roma, e através de quem tu, que eras a mestra do erro, foste feita discípula da verdade. Esses são os vossos santos padres e verdadeiros pastores, que te deram o direito de serem contados entre os reinos celestiais e te edificaram sob muito melhores e mais felizes auspícios do que eles, por cujo zelo foram lançados os primeiros fundamentos de teus muros, e de quem aquele que te deu teu nome te contaminou com o sangue de seu irmão, Papa Leão Magno. Agora vamos a alguns historiadores não católicos. Alguns controversistas protestantes afirmaram que Pedro nunca esteve em Roma. Eu creio que a probabilidade histórica é que ele esteve, sim. Os protestantes tinham empreendido a tarefa impossível de provar o improvável, que Pedro nunca esteve em Roma. Eles poderiam também se comprometer a provar da Bíblia que São Bartolomeu nunca pregou em Pequim. Para mim, estou disposto, na ausência de qualquer tradição oposta, a aceitar o relato atual e de sempre de que Pedro sofreu martírio em Roma. Se Roma, que tão cedo reivindicou ter testemunhado aquele martírio, não era o cenário dele onde
então aconteceu? Qualquer cidade seria contente reivindicar tal conexão com o nome do apóstolo, e ninguém além de Roma fez essa afirmação. Se esta evidência para o martírio de Pedro não pode ser considerada suficiente, há poucas coisas na história da igreja primitiva que será possível demonstrar. G. Salmon, da infalibilidade da igreja. Grand Rapids, Becker, 1959, na página 348 e 349. Este é um grande crítico da fé católica. Vamos ao outro. Adolf Arnack. Negar a permanência romana de Pedro é um erro, que hoje é claro para todo erudito que não é cego. A morte dos mártires de Pedro em Roma já foi contestada em razão do preconceito protestante. Adolf von Arnack. Vamos a outro. É suficiente deixar-nos incluir o martírio de Pedro em Roma em nossa imagem histórica final da igreja primitiva. De fato, que é relativamente, embora não absolutamente, assegurada. Aceitamos, no entanto, fatos da antiguidade que são universalmente aceitos como históricos. Se exigíssemos para todos os fatos da história antiga um maior grau de probabilidade, deveríamos ter que extrair de nossos livros de história uma grande parte de seu conteúdo. Oscar Cullmann. Pedro, discípulo, apóstolo, mártir. Página 114. Que Pedro e Paulo foram os mais eminentes de muitos cristãos que sofreram martírio em Roma sob Nero é certo. Ferdinand Bruce. História do Novo Testamento. Parece certo que Pedro passou seus últimos anos em Roma. John Kelly, o Dicionário Oxford dos Papas, página 6. O martírio de Pedro e Paulo em Roma tem sido frequentemente questionado por críticos protestantes, alguns dos quais argumentam que Pedro nunca esteve em Roma. Mas as pesquisas arqueológicas do historiador protestante Hans Lietzmann, complementadas pelo estudo bibliotecário de o exegeta protestante Oscar Cullmann, tornou extremamente difícil de negar a tradição da morte de Pedro em Roma sob o imperador Nero. O relato do martírio de Paulo em Roma, que é apoiado por muitas das mesmas evidências, não provocou ceticismo similar. Isto quem disse foi Jaroslav Pelikan, O Enigma do Catolicismo, na página 36. Vimos aqui, amados, que negar o primado, negar a estadia de Pedro em Roma é loucura, é falta de honestidade intelectual. Muito obrigado pela atenção e apoia aqui o nosso canal, dê o seu ok e se inscreva no canal. Até a próxima.